Efésios 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós estamos algumas terças-feiras estudando sobre este capítulo de Efésios, e quando iniciamos eu mostrei aos irmãos que este capítulo especificamente de número 5, ele é fenomenal. A Bíblia toda é uma grande lição de vida para nós, mas o capítulo 5 de Efésios, Paulo vai falar sobre a santidade, e ao falar sobre santidade ele mostra qual é o caminho para a pessoa ser santa. Então ele vai mostrar no versículo 1: você quer ser santo? Imite a Deus. Você quer ser santo? Versículo 2: ame como Cristo amou. Você quer ser santo? Do versículo 3 ao 5, vença as obras da carne. Você quer ser santo? Do versículo 6 ao versículo 7, não dê ouvido aos conselhos dos ímpios. Você quer ser santo? Do versículo 8 ao 13, ande na luz. Mas quando chega no verso 14, ele usa uma expressão que é o que nós estamos estudando todas essas terças-feiras. Ele usa a expressão desperta, e ele não só orienta para despertar quem está dormindo, ele também vai falar com quem está morto espiritual. E nós já estudamos isto, de que quando ele usa a expressão desperta tu que dormes, ele está fazendo uma chamada para um despertamento espiritual. Não é um avivamento espiritual, mas um despertamento espiritual. O que é um avivamento? É algo que tem vida e recebe mais vida, ou uma outra vida. E a gente confunde despertamento com avivamento. E a gente acha que despertamento é só quando os cultos são concorridos pelo barulho que tem, pelos crentes correndo no corredor, saltando, pulando e fazendo aquele movimento. A gente já viu alguma coisa disso por muitas vezes. E nem sempre esses movimentos é sinônimo de que Deus está presente no lugar. Nem todo movimento atrai a presença do Espírito Santo, mas a presença do Espírito Santo faz os crentes movimentarem. Não é porque tem crente que começa o culto, ele sai correndo, saltando, pulando, que tem avivamento. Mas quando ele desce, quando ele se manifesta, vou usar uma linguagem bem nossa, né? Claro, se for teologicamente estudar isso, hermeneuticamente, precisaria entrar por outro caminho. Mas vamos trabalhar aqui uma linguagem nossa. Quando ele desce no ambiente, fica aquela impressão que ele não está e de repente vem, né? Mas me entenda, é uma linguagem nossa. Mas quando ele desce no ambiente, é impossível o crente permanecer do jeito que está. Eu ainda não vi um crente cheio do Espírito Santo, sentado, com o cabelo igual ao meu, que não é qualquer vento que desmancha, e ele sentado assim, e falando em língua estranha, e aí vem o Máximo cantar, ele levanta a mão e glória a Deus, e aí os irmãos cantam, ele levanta e dá glória a Deus. Eu não vi, mas eu já vi crentes raízes, que quando o Espírito Santo desce, ele salta do lugar, porque quem pisa em brasas não consegue ficar parado no chão. Eu já contei uma vez, e vou evitar nomes, mas é bem curta a história, preste atenção. Eu morei numa grande cidade, de onde foi toda a minha base. Eu estava na congregação que eu dirigia. Essa congregação era um sonho de consumo que a gente tinha. Uma igreja que cresceu junto com a gente. E aí, aquele povo que era atraído para aquela igreja ficava numa rua, bem em frente na época. Hoje não tem isso, mas na época era um fundo de vale, cheio de uma invasão que tinha. Um bairro muito bom, porém o fundo de vale tinha uma invasão na época. E lá estávamos nós nesta igreja. Morava no fundo dela, e que dificuldade nesse lugar, com pouquinha gente que tinha.
Mas Deus resolveu fazer um negócio extraordinário e aquela igreja virou um fenômeno. Uma igreja pequena, mas virou um negócio fenomenal. Uma chama que acendeu, que até hoje não apagou. Ela ainda continua cheia do Espírito Santo. E os cultos da congregação começavam às 7h30. Lá na sede começava às 7h. E eu estava, a sede tinha recém-inaugurada. Então você imagina, só na cadeira, hoje não é assim mais, mas na época, só no púlpito tinha 60 cadeiras para o obreiro sentar. Domingo aquelas cadeiras estavam todas lotadas. E de repente toca o telefone em casa. Não era celular, era telefone fixo, né? Tocou o telefone, quando eu fui atender era o pastor Ivo. Pastor Vicente, não, irmão Vicente, eu era presbítero naquele tempo. Irmão Vicente, sim, eu quero informar o irmão que o irmão vai vir pregar aqui na sede hoje. Irmão do céu, olha, dá uns 14 tipos de medo. Primeiro, deixar a congregação, porque dia domingo vinha muita gente na igreja, da cidade toda descia gente para lá. Aquilo era uma festa. E segundo, o próprio ambiente da igreja sede. Igreja muito grande, quem já esteve lá na sede em Londrina sabe. E quando eu cheguei lá, aquela igreja estava abarrotada de gente. Aí tinha uma cadeira reservada para mim. Quando eu sentei, eu disse ao pastor, que era o vice na época, disse: pastor, me libera. Ficou o culto lá, a igreja está lotada de gente lá. Eu saí, estava chegando gente. Olha quantos obreiros aqui. Esse quem é que ligou para você? Pastor Ivo. Então o irmão fala com ele. Não fale com ele. Não falar com ele. Não, irmão, fale. Não, irmão, eu sei que vai pregar. Bom, de repente, lá na porta da igreja, uma igreja muito grande, né? Eu observei que entrou um moço com o cabelo meio grisalho. Hoje eu já me incluo, né? E de óculos, um cavanhaque, muito bem trajado. Uma calça muito bonita, um blazer bonito, uma gravata que de longe chamava a atenção, com os papéis na mão assim, e ele entrou procurando um lugar dentro da igreja assim, e eu vi que o pastor que estava do lado se movimentou e tal, porque certamente conhecia, imaginei. Aí foi apresentado o dito cujo. Está aqui o pastor da igreja metodista, não só dessa cidade, mas de toda a região. Doutor em tal coisa, PhD em tal coisa, mestrado em não sei aonde. Tudo que você sonhar de título de teologia, ele tinha. E apresentou. Alguém já levantou de uma cadeira do lado. Eu já imediatamente pulei para ela, ficou do meio, porque estava ali o vice sentado, o pastor Ivo não estava bem de saúde, estava no apartamento ouvindo o culto, e ele veio e se assentou. Quando ele assentou, eu mais uma vez fui ao pastor e disse: pastor, não sou eu o pregador da noite, pastor. Rapaz, não faça isso comigo. Ele disse: senta aí, você é o pregador. E deram a oportunidade para o moço, para aquele senhor. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Vez ou outra a gente se fala. E ele se levantou e abriu um monte de papel assim, e disse assim: sou estranho, um metodista, num culto pentecostal. É a primeira vez que eu entro numa igreja Assembleia de Deus, numa igreja pentecostal. E meu pai. Ele disse: vocês sabem por que eu vim aqui hoje? Não. Eu vim aqui hoje porque eu estou fazendo outro mestrado e um doutorado. E a minha tese, lá falou o nome da cidade nos Estados Unidos, que eu não sei falar. Ele disse: a minha tese é o pentecostalismo no Brasil. Ele disse: então eu trouxe aqui, e abriu uma pasta, e disse assim: eu tenho aqui material que nenhum pastor assembleiano tem. Eu já estive no Museu da Assembleia de Deus da Suécia. Eu já estive na casa onde nasceu Gunnar Wingre, onde nasceu Daniel Berg. Eu já visitei o porto onde eles saíram. E foi falando, tudo que você sonhar, a gente teria um sonho de conhecer, ele tinha. Ele disse: eu tenho material que nenhum pastor assembleiano tem. E agora, para fechar a minha matéria, e foi a mais desafiadora minha, era escolher um dia de culto e ir num culto assembleiano. Meu pai do céu,
Não vai dar certo esse negócio. E tudo que acontecia no culto, ele ia anotando. O irmão levantava a mão e dava glória a Deus, ele olhava, anotava. O grupo cantava, ele anotava. Se ele tivesse num culto que nesse nosso aqui, hoje aqui, ele ficava doido. E tal, e anotando tudo. Aí veio e sentou, alguém cantou um hino e eu fui pregar. E olha, irmãos, os senhores estão comigo há 4 anos, sabem do grande temor que eu tenho de Deus. Por vezes eu me assento aqui, e durante o dia eu me tranco ali e fico desesperado preparando uma mensagem para pregar para vocês. Quando eu sento aqui, o Espírito Santo tira ela do coração, irmão. Vocês não queiram saber que agonia é isso. Eu tomei uma decisão minha particular, porque eu sempre fui movido, eu não sei, eu sei que é psicólogo, de repente pode até me tratar depois, mas eu sempre fui movido a papel, eu preciso estar escrito. E eu tomei uma decisão agora há poucos dias e não tem mais papel dentro da Bíblia. Não tem mais papel dentro da Bíblia. Eu disse, não, agora vai ser diferente isso aqui. Porque você passa a confiar no que está escrito ali, né? O que é bom. Aí, irmão, o Espírito Santo, e eu me abaixei assim quando ele falava, assim, Jesus, o que eu vim fazer aqui, Pai? Se eu falasse não para o meu pastor, eu estava morto. E foi no ano que ele me apresentou para ser consagrado evangelista, olha só. Se eu falasse não, mas o que eu vim fazer aqui? Aquilo, as pernas tremiam. Aí o Espírito Santo disse, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Eu tentei achar um texto para mais ou menos achar isso aqui, não lembro nem onde eu li, e preguei, o meu tempo era curto, coisa de uns 15, 20 minutos, mas eu preguei que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Quando terminou o culto, me lembro até hoje, que num apelo muito curto, porque aquela cidade tem um problema seríssimo com vizinhos, bem em frente à igreja tem um prédio, e pela justiça é determinado, 21 horas o culto tem que estar encerrado, não pode avançar desse horário. Então tudo é feito dentro daquela programa, não tem negócio, passou 5 minutos, não tem problema. Lá não, lá tem essa regra, não é da igreja, é uma determinação. Tanto que quem conhece lá sabe que aquele salão social, ali embaixo ali, também é usado nos finais de tarde, com muito cuidado durante a noite, por causa dos problemas com aquele prédio. Estou dizendo isso porque não é segredo, né? Está transmitindo. E quando terminou o culto eu me lembro, aquele apelo curto, aquela mensagem bem curta, e mensagem de um jovem obreiro, né, num ritmo de 1000 por hora, tinha 15 pessoas na frente aceitando Jesus ou reconciliando. E o que é mais impressionante, eu estava tão empolgado, esqueci quem é que estava atrás de mim, que em 2 minutos eu quis orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, e não é que veio gente para frente, e não é que Jesus batizou também. Aí esse negócio de 21 horas, irmão, você esquece isso aí. Desligaram o som, mas o povo ficou ali. O certo é que quando eu terminei, que eu entreguei o microfone e que eu assentei, aquele querido companheiro estava sentado, tinha os papéis no chão e as pernas dele tremiam assim, tremia. E ele botou a mão na minha perna e disse assim, que eu já disse para o pastor, disse, pastor, estou indo. Ele falou, não sai daqui. Não sai daqui. Eu preciso conversar contigo. Isso me veio ao coração hoje. Deixa eu dizer as palavras que ele usou diante de Deus. Estou fazendo, senhores, ele ainda vive hoje, e a gente vez ou outra se fala, porque ele é diretor de uma faculdade dos Estados Unidos muito grande lá. Ele disse assim, tirou o óculos e disse assim, eu quero saber o que é isso, porque eu estudo desde a minha adolescência. O meu pai era pastor, eu estudo, eu frequento sala de aula desde a minha adolescência. Eu nunca vi um negócio desse. O que é isso? Aonde você estudou? Disse, na escola municipal lá no lugar lá, no colégio estadual Olavo Bilac em Cabeça. Não, teologia. Disse, não, nunca estudei o nosso curso aqui de ETAD aqui. Disse, o que é isso? Aí, meu irmão do céu, você é ao lado de um doutor derretendo, irmão, você se agiganta, você não queira saber. Eu cresci, mas eu virei um Golias perto dele. Ele disse, isso aí é o Espírito Santo de Deus, esse é o despertamento que Deus tem para o seu povo. Aleluia, aleluia.
Ele era o diretor de uma faculdade em Londrina chamada Sul-Americana, faculdade de teologia, existe até hoje lá, gigante, a grande faculdade. Eu estive lá 4 vezes com ele, e numa delas, dá uma entrevista para a Globo, os repórteres da Globo entrevistando, ele queria saber tudo sobre o Pentecoste, como que a gente faz para sentir isso, porque aquele arrepio nunca mais veio de novo, ele queria sentir o arrepio. Olha, meu irmão, eu não sei hoje como ele está, mas eu penso que mais um pouquinho aquele moço seria batizado com o Espírito Santo. Então, despertamento não é avivamento. Avivamento é algo que tem vida e recebe vida de novo. Despertamento é alguém que está dormindo e acorda. É alguém que está dormindo e acorda. E eu mostrei aqui aos irmãos na última terça-feira. Paulo, quando pede isso, ele está dizendo: desperta, porque estamos na última hora. Desperta do sono do comodismo. Desperta do sono do desânimo e da prostração espiritual, a gente não vai ler referências. Desperta do sono do abatimento e da depressão. Desperta do sono da negligência espiritual. Desperta do sono do descuido e a insensibilidade. Desperta do sono da indiferença para com os perdidos. Quando ele usa essa expressão, desperta tu que dormes, ele não só deixou isso escrito, é como se ele chegasse para alguém e dissesse: ei, acorda, ei, acorda, ei, acorda. É a proposta de Deus para a igreja nesses últimos dias. Acorda, irmão, tem coisa acontecendo, Jesus está salvando. Olha, domingo à noite aqui, e eu falo isso aqui com o coração assim muito tranquilo, mas também com muita tristeza na alma, porque os adolescentes estavam aqui, e eu vi que aqui da sede, muitos adolescentes não estavam, os pais não estavam. Por quê? Razão a gente não sabe, mas quantos adolescentes vieram trazidos pelos líderes, trazidos pelos pastores? Então não deveria estar os pais aqui? O pai vir aqui, trazer o adolescente, põe sentado aqui na frente, e ele fica lá atrás, e fica abençoando Jesus, enche o meu filho do Espírito Santo. Teve adolescente que foi batizado aqui, que eu vi falando em línguas, e eu levantei procurando de pai e mãe, não achei o pai e mãe aqui. Aí o cara diz assim: pastor, mas é que segunda-feira eu ia trabalhar. Irmão do céu, olha, sexta-feira eu preguei num culto no ar livre, vim para a vigília da Almadite, sábado teve um empreendedores aqui, eu não pude vir, mas desde muito cedo fui a Cascavel para levar a Bruna no aeroporto. Sábado à tarde teve reunião, uma reunião que começou 4 horas e acabou 9h30 da noite. Domingo teve pela manhã atividade, domingo à noite teve Santa Ceia. Essa casa estava lotada, deu um problema no ar-condicionado, isso aqui virou um forno sem tamanho, mas nós ficamos aqui na vigília e vimos Jesus operar. Olha, eu fico pensando, se o meu filho estivesse em condição no grupo de adolescentes para ser batizado, eu ficaria a noite toda aqui, sairia direto para o trabalho. Desperta do sono, meu irmão, tem coisa boa acontecendo. Desperta, tem coisa boa acontecendo. Aí alguns de nós, hoje é terça-feira, é dia de falar mesmo, né? Aí alguns de nós ficam olhando assim. Aí se o rio desce, amém. Se o rio volta para trás, não muda nada. Meu irmão, desperta do sono, tem coisa boa acontecendo. Aí alguns usam a desculpa: pastor, mas ninguém me dá oportunidade, eu não sei o que eu faço na igreja, já procurei os obreiros e me coloquei à disposição, mas ninguém me dá nada para fazer. Desperta do sono, meu irmão, acorda e se coloque à disposição, não para procurar alguém e dizer: se precisar me chama. Já gruda em alguém e diz: eu preciso ajudar, eu preciso fazer, eu quero fazer. Desperta do sono. Obviamente que não vai dar para a gente ir mais longe, mas é onde eu queria chegar. Na próxima oportunidade falaremos, porque a sequência do versículo, deixa projetado aí, filho, o versículo, porque a sequência do verso é essa: desperta tu que dormes. Não, 14. Levanta-te de entre os mortos. Qual é a impressão que dá?
é que se essa palavra é para a igreja, então a igreja está todo mundo morto. E tem 2, 3 vivos aqui dentro que ainda pode ser despertado. Vamos analisar isso. Somente estar acordado não é suficiente, porque eu posso acordar e continuar deitado. A Bíblia é tão extraordinária nas suas citações que ela não deixaria isso passar batido. Desperta, tu que dormes. Quantas vezes o relógio desperta, irmão? Tem lá o estado soneca, né? A gente deixa lá um pouquinho assim, ele desperta, você só vira do outro lado assim, fica esperando, imaginando que não voltasse a tocar de novo. Continua deitado, acordado, mas deitado. Mas a segunda expressão dele na mesma frase é essa: levanta-te. Levanta-te. Aleluia. E ele usa uma expressão que é dolorida: levanta-te de dentre os mortos. Ezequiel 2:1. Alô, amém? Ezequiel 2:1. Deus falando a Ezequiel: e disse-me, filho do homem. Oi? Se você ler o livro de Ezequiel, quando chegar no capítulo 8, você vai ver que Ezequiel teve uma visão, e uma mão chegou na visão, a igreja em decadência, crise na igreja, cheia de mortos lá dentro, parede pintada diferente, culto diferente, imagem lá dentro. Ele vem, e Deus vem até ele, e na visão ele diz assim: e uma mão numa visão enfiou os dedos dentro dos cachos do meu cabelo e me levantou entre o céu e a terra e me levou até o templo, 8 quilômetros aproximadamente de distância onde ele estava. Chegou lá e disse: filho do homem, vê as abominações que faz aqui dentro. A gente ouve isso, ou lê isso e acha lindo. Uau, que experiência. Mas nós vamos esperar Deus fazer isso com a gente, irmão? Vamos esperar Deus pegar a gente pelo cabelo e dizer: fica em pé, desperta, ok, pegar pelo cabelo e dizer: filho do homem, agora não é com o pé no chão, mas não, agora é mais alto, eu vou te levar, quem vai te conduzir sou eu. Se eu deixar você com o pé no chão, você vai para algum lugar onde não deveria ir. Eu vou te conduzir, enfiar a mão nos cachos do cabelo e erguer e te levar onde Ele quer que vá. Então, levanta-te. Para a gente entender isso, quando Deus falou com Daniel, projeta Daniel capítulo 10, verso 11 e 12. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que te vou dizer e... Oi? Porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando Deus precisou de Daniel, por 3 vezes tocou nele. A primeira vez que tocou nele, é o que a gente leu, tocou e disse: levanta-te, versículo 16. E eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Uma vez que ele estava de pé, ele foi despertado para abrir os lábios. No verso 18 e o verso 19. E uma como a semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse-me: não temas, homem muito desejado,
Pai seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. Então, quando Deus precisou dele, tocou e disse: levanta. Depois tocou e disse: abre a boca. Depois tocou e disse: descanse, se conforte. Aleluia. A proposta de Deus é nos levantar dentre o pecado. Até porque, e eu caminho para encerrar, até porque, como eu disse no início, quando chegou nesse tópico, dá a impressão que a gente está no meio de gente todas mortas, e vem Deus querendo levantar a gente. Obviamente que de ambiente para ambiente a gente precisa ser suficientemente inteligente para entender que no ambiente onde a glória de Deus está, onde o Senhor está se movendo, o Espírito Santo desce e se manifesta. Mas os senhores há de convir comigo que quando a gente pensa em coisas espirituais em 2025, a gente vê um gigante adormecido, uma igreja prostrada. Basta ver a desgraça que é este carnaval, e que deixou de ser uma festa que, quando foi criado, sabe-se Deus, pelo menos o que está escrito, era uma festa de diversão, para hoje serem rituais de magia negra, rituais de macumbaria, rituais de orgia, em plena luz do dia e nas grandes cidades. É isto que Deus nos desperta esta noite, dizendo: desperta, levanta-te dentre estes mortos, levanta-te. Pastor, mas nós sozinhos não vai mudar o mundo. Você não pode mudar o mundo, mas muda a tua família. Você não pode mudar o mundo, mas muda a tua igreja. Você não pode mudar o mundo, mas muda a tua cidade. Deus pode usar a cidade de Toledo com um grupo de crentes despertados e levantando estes mortos espirituais dentre eles. Deus pode levantar e fazer um exemplo para a nação inteira, e o Brasil virar os seus olhos para a cidade que hoje é conhecida, vou repetir o que eu já disse: capital do frango, capital do porco, capital do peixe, capital do agro, capital de não sei mais o que, e será capital do avivamento, a capital do despertamento. É possível? É possível. Então desperta-te, levanta-te dentre os mortos. Não, pastor, mas é o seguinte aqui: eu tenho meus amigos e eu tenho meu grupo, e a gente vai ficar aqui no nosso grupo. Não, meu irmão, você pode fazer a diferença. Eu contei esse testemunho aqui porque quando eu estava estudando isso aqui, me veio isso ao coração, e eu preciso tomar cuidado para não citar nomes, citar detalhes, porque transmite, mas até hoje eu me lembro dessa cena, irmão, de ver um homem daquele gabarito, um homem daquela estrutura, um homem com toda aquela orientação e cultura, ter que perguntar para um coitado do obreiro ali de uma congregação: aonde aprende isso? Nós tínhamos um projeto missionário num distrito, chamado Distrito do Espírito Santo, só o nome, porque lá está o maior centro espírita do sul do Brasil, chamado Centro Espírita São João. Iniciamos um projeto missionário lá. A igreja com mais de 60 anos, nunca teve um ponto de culto lá. Fui lá com a congregação e abrimos um ponto de culto, botou um missionário, e a igreja tinha uma Kombi, irmão, e esses dias eu estava me lembrando, meu Senhor da glória. Por isso que tem hora que às vezes a gente senta na frente de alguns, e as pessoas questionam, às vezes até a autoridade da gente, e eu fico entristecido. Quando acontece isso eu choro, porque são 60 anos dedicados ao reino, 60 anos, desde que nasci, dedicado ao reino de Deus. Eu pegava essa Kombi, irmão, 18 horas, ia lá buscar os pouquinhos crentes que tinha, novo convertido, voltava para a igreja, nessa congregação que eu citei, terminava o culto, ponhava esse povo na Kombi e levava de volta, esses crentes de volta. Quando eu chegava, a Bruna estava dormindo, o Lucas acho que não era nascido ainda, mas a Bruna estava dormindo, e estava lá um prato de comida para mim comer, porque 6 horas da manhã tinha que levantar para ir para o programa de rádio de volta, mas levava esses crentes, chovendo ou não, calor, frio, levava na casa todos os dias. E é nesse lugar
que nós tivemos dificuldade para alugar um ambiente para ter o culto. A casa que a gente alugou estava caindo. Teve que ser escorada a casa que nós alugamos, com eucalipto para não cair. Mas um dia, e eu encerro, um irmão me ligou. Ele disse: pastor, irmão Vicente, vem aqui em casa, porque eu quero dar um presente para o senhor. Eu fui com a Kombi lá, não sei que presente que era. Quando eu cheguei lá, era uma moto. E olha, com respeito a todos que têm, não vem ao caso, viu? Não vai por minha cabeça, não. Mas se tem uma coisa que eu acho que Deus não inventou, é a tal da moto. É pensamento meu. Mas era uma moto linda, cromada. Ele puxou um lençol assim e disse: Deus falou comigo para lhe dar essa moto. Eu catei o lençol, cobri de volta. Se não quer, irmão, pelo amor de Deus. Ele tinha filhos, uma família pobre, irmão. Tinha filhos lá. Eu disse: não, mas de jeito nenhum. E fui embora. E ficou uma insistência. Passou uns dias, o pastor dele me ligou: você vem aqui no Walter, esse homem é vivo. Ele assiste os cultos. Walter Souza. Falou: vem aqui buscar a moto, senão esse homem vai morrer. A esposa dele já faleceu, mas ele está vivo. Vem buscar essa moto, senão esse homem vai morrer. Deus falou com ele, eu estava do lado dele, quando eu vi o profeta falando: essa moto é para o Vicente Mariano. Disse: rapaz, mas será que foi Deus que falou isso aí, vai? Aí fui lá e vim com a moto embora. O Lucas tem uma foto em cima dessa moto, né, Mara? É o Lucas, tem uma foto em cima dela, que não tinha nem um aninho, ele está em cima dela, essa moto lá. Aí, irmão, saía para pregar, olhava aquela moto assim, que chovendo. Disse: que presente, Jesus. Paletó, gravata e uma moto, você sentava nela, o guidão era alto assim. E meu Pai do céu. Fui pregar numa congregação, quando acabou o culto, estava lá o casal que me deu a moto, debaixo de chuva. Chegou e disse: ó, irmão, dei aquela moto para o senhor lá, mas o senhor fala o que o senhor quiser dela, viu? Pode vender, glória a Deus. No outro dia, aquela moto virou um Santana, virou um carro. E fazia 3 meses que eu estava aquele carro. Tinha uns podres embaixo, antigamente, eu não sei hoje, mas antigamente os carros apodreciam tudo, né? Aí um irmão bondoso lá de uma mecânica arrumou, e eu fui para Foz do Iguaçu. A única viagem que nós fizemos com aquele Santana foi para a convenção em Foz do Iguaçu. O Lucas não tinha um aninho ainda, né? Foi para Foz do Iguaçu. Nossa, aquele Santana, estacionei onde os pastores estacionavam lá. Santana prata, chave pendurada do lado. Me sentia o cara. Aí recebo uma ligação lá do distrito: o senhor pode vir aqui cedo, missionário? Falei: pronto, aconteceu alguma coisa. Levei um presbítero comigo, quando cheguei lá, disse: ó, o pai de santo quer falar com o senhor ali, ó. Aí vai nós na casa do pai de santo. Quando entramos lá, um homem forte. Qual que era a proposta dele? Tem uma voz, foi uma semana, uma voz fica falando para mim: vende um terreno. Ele era dono do distrito inteiro assim, ó. Vende um terreno para o meu povo. Que é essa voz? Isso é Deus. Mas eu também creio em Deus. Mas é o meu agora. É Ele que está falando com o senhor. É Ele que está dizendo: vende um terreno. Eu disse: nós não temos dinheiro para comprar. Ele disse: aquele terreno ali eu quero vender para vocês, ó. Aquele ali, ó. Saiu na janela. A casa dele tinha vitrô, mas na cozinha tinha janela. Aí eu disse a ele: mas nós não temos dinheiro para comprar. Ele disse: mas eu parcelo, mas não tem dinheiro, porque, irmão, tudo isso, vou dizer, sem buscar na sede um caroço de areia, uma moeda sem buscar na sede, esse negócio, irmão, quer uma lâmpada, o cara sai correndo para ir na sede atrás. Tem dia que eu fico agoniado, irmão. Meu Senhor da glória, liguei para o meu pastor, quando o negócio está mais ou menos engajado: se o senhor autorizar, eu vou comprar e vou pagar, pastor, vou fazer uma igreja lá, pode fazer. Nesse ponto o pastor Ivo era incrível nesse detalhe. Mas ele põe a cabeça para o lado de fora na janela assim e falou assim: de quem é aquele carro lá que vocês chegaram aí? Isso é meu. Esse me deu o carro de entrada e eu parcelo o resto. E eu catei a chave, assim, aquele tempo os documentos eram mais fáceis, não precisava transmitir. Está aqui, o carro é seu. Fui embora de ônibus, cheguei em casa a pé. Cadê o carro? Virou uma entrada para um trabalho de missão aí. E lá nasceu uma igreja. E bem na entrada do distrito tinha uma placa assim: bem-vindo ao distrito do Espírito Santo. Aqui tem Assembleia de Deus. Pois você acredita que aquele seu doutor tinha uma foto da placa?
E no dia que eu fui lá na faculdade dele lá, ele estava com a foto, ele disse: eu quero que você me explique o que é isso aqui. Eu disse: uma placa. Não, mas por que está escrito isso aqui? Só porque lá tem uma igreja. Então você me fale sobre isso aqui. Eu quero saber o que é isso aqui. Eu quero aprender o que é isso aqui. Oh, levanta-te dentre os mortos, faça a diferença. Meu irmão, eu vou encerrar, porque isso hoje veio muito forte ao meu coração. Num lugar que só tem morto, um camarada que fica de pé, ele já é o rei do ambiente, irmão. Agora você imagine, se ele ficar de pé. Projeta o versículo 14 de volta aí, meu filho. Efésios 5:14 e depois o 15 também. Aleluia, aleluia. Já fica em pé para a gente encerrar. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E olha a consequência: e Cristo te esclarecerá. Ou seja, você levanta, e o processo do que vai acontecer é com o nosso Deus. Olha a sequência: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha que conselho Paulo dá: as coisas não estão como a gente gostaria. Levanta-te, desperta-te, fica de pé, levanta-te dentre os mortos. Pastor, mas está todo mundo assim. Todo mundo não é você. Você pode fazer a diferença. Se ninguém mais dá glória a Deus, você dá. Se ninguém mais fala língua estranha, você fala. Se ninguém mais jejua, você jejua. Se ninguém mais lê a Bíblia, você lê. Se ninguém mais salta no culto, você salta. Oh, bendito é o poderoso nome do Senhor. Desperta-te, desperta-te, desperta-te. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho, e para a glória do teu nome precioso, mais uma vez estamos aqui diante de ti e te glorificamos pela oportunidade de ouvir a tua voz e congregar esta noite nesse ambiente. Que prazer a gente tem de entrar nesse ambiente de culto para te adorar, numa noite tão memorável, onde o teu povo se deslocou para vir à tua casa, mas também o Senhor nos presenteou com lindos louvores, com coisas lindas que aconteceram aqui, e com a tua palavra revelada que é alimento para nós. Senhor Jesus, eu lhe faço um pedido, e nesta noite uma coisa só te peço, ó querido Jesus: desperta o teu povo em Toledo, desperta o teu povo em Toledo. Uramandagabachara barra sedemai, uma coisa só te peço, Pai: desperta o teu povo nesta cidade. Desperta, Pai, que aonde tiver um crente assembleiano nessa cidade, a rua que ele mora, o bairro que ele mora, ter uma luz, uma tocha acesa lá, e ele se levantar para esclarecer o Senhor na vida dele, Pai. Senhor, o que a gente mais precisa é a manifestação da tua presença no meio de nós, porque ela é garantia do descanso e da bênção para a nossa vida. Então, se tu se agrada de nós, nos ajude a estar de pé, mesmo no meio de mortos a se levantar, mesmo no meio de mortos a estar de pé, mesmo no meio de mortos a abrir a boca, mesmo no meio de mortos a descansar, sabendo que o Senhor fará coisas grandes por nós, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre.
Um, dois, três. Eu respondo: ninguém. Deus os abençoe. Vão em paz.